Olá pessoal, dando sequência aqui à série de cursos da formação Java, nós vamos continuar aqui a nossa formação. Fizemos aqui inicialmente a montagem de ambiente, primeiro o Hello World e agora nesse curso faremos aqui as introduções de operadores matemáticos. Então, operadores matemáticos será a nossa aula de hoje. Operadores matemáticos basicamente é fazer operações de subtração, adição, multiplicação e divisão. Uma calculadora, a gente vai trabalhar com ela hoje, para a gente ter noção de como é que se comporta isso. E também nós vamos aproveitar dentro dos operadores matemáticos para fazer iniciação com tipagem de variáveis, tá? Então, esse curso aqui é uma introdução, tá, de tipagens e de operadores matemáticos, para que a gente consiga ter noção da nosso trabalho aí como programador, que tipos de objetos que vai trabalhar, tipos de variáveis que vai trabalhar ao longo da nossa carreira. Vamos então aqui programar, fazer iniciar nossa aula. Inicialmente, a gente tinha desenvolvido um código-fonte que tinha sido escrito no Notepad++, que é uma IDE, tá? O Notepad puro do Windows também é uma espécie de IDE, né? O IDE, nada mais, nada menos, é uma ferramenta que nos ajuda a trabalhar com codificação. Uma codificação direta, uma codificação mais simples, mais rápida, uma execução que nos auxilia em correções com ferramentas de autocompletar, algumas ferramentas que a IDE nos oferece para agilizar o nosso processo de trabalho, de desenvolvimento, ok? Não necessariamente é obrigatório que a gente tenha IDEs, mas em um ambiente corporativo, IDEs são uma coisa muito comum. Nós vamos utilizar dessa vez não o Notepad++ ou nem o Notepad normal, e sim o IntelliJ, né? Há pessoas que preferem o Eclipse e há pessoas que já estão mais habituadas com o IntelliJ. Nós aqui desse trabalho, desse projeto de curso, vamos usar o IntelliJ como nossa ferramenta de desenvolvimento para nos auxiliar nesse curso, tá? Com isso, eu já vou pedir para vocês aí seguir aqui as ferramentas, né? A gente vai baixar do site do JetBrains, o IntelliJ. Na verdade, eu tinha gravado essa aula e eu baixei o JetBrains errado, tá? A gente tem que baixar o JetBrains correto, porque o JetBrains que a gente vai utilizar não é o JetBrains da versão paga, e sim da gratuita. Beleza. A gente vai usar o JetBrains da ferramenta gratuita, do que o IntelliJ é gratuito, da Community. O JetBrains da ferramenta paga não é interessante para quem vai estar apenas aprendendo. Então, no site do JetBrains, vocês vão clicar em Para Desenvolvimento, clicar em IntelliJ IDEA. Aí vai ter a opção para vocês baixar aqui, ó, IntelliJ IDEA, o principal IDE para Java e Kotlin. Fiquem atentos a isso, que a gente não vai baixar esse aqui. Esse aqui é para quem está com dinheirinho. Nós estamos aprendendo, então nós vamos para o nosso pobrezinho aqui. Então, clique em baixar. Aí vai aparecer aqui, ó, IntelliJ Ultimate, tá? Ele tem um prazo de avaliação de 30 dias. Como eu falei, isso aqui é para quem tem dinheirinho. Nós estamos pobrezinhos, estamos aprendendo. Então vamos aqui no Community, tá? Vamos baixar o IntelliJ Community para esse curso nosso. Clique em baixar. Ele vai demorar um pouquinho baixar, mas ele vai até rapidinho, tá? Vou pausar aqui o tempo para ele baixar e já volto. Beleza. Com o IntelliJ baixado, execute ele, tá? Não tem muito mistério. Ele vai abrir uma janelinha para perguntar algumas informações para vocês. Basicamente, essas informações. Aqui o meu já tem ele instalado, eu vou mandar desinstalar, porque eu já tenho o IntelliJ instalado aqui, viu? Primeiro eu vou instalar para fazer junto com vocês o processo. Deixa eu dar um pause para desinstalar e instalar de novo. Beleza. Deve aparecer algo para vocês, mais ou menos conforme essa janela. Se não aparecer alguma coisa similar, clique em Next. Isso aqui eu acho que vai aparecer para vocês aí, que não tem o IntelliJ instalado. Clique aqui em Create Desktop Shortcut, que é para criar um atalho na área de trabalho para vocês.
e create associations, ou seja, vai associar todo o arquivo .java com o íconezinho do IntelliJ. Então, quando vocês abrirem, ele vai abrir o IntelliJ automaticamente. Clique em Next, Install, e vai demorar um tempinho. Vou dar um pause no vídeo, um corte e volto assim que estiver quase instalado. E a instalação terminou. Ele vai perguntar se você deseja rodar o IntelliJ agora. Vamos rodar, tá? Essa informação aqui para você importar algumas configurações pré-definidas do seu usuário, caso você já tenha o IntelliJ configurado, quer importar lá algum estilo de fonte, de cor que você já configurou na sua IDE. Nós não temos isso, é a primeira vez que a gente vai acessar, então do not import settings, então clique em OK, pronto. É até essa parte aqui que a gente vai trabalhar com o IntelliJ, tá? Então a gente vai primeiro criar o nosso primeiro projeto Java, ok? Até então nós tínhamos criado uma classezinha Java e compilado ela. Trabalhar com ele assim é perfeito, só que imagine que você vai ter que compilar isso toda vez na mão, de dar o comando JavaC, como foi explicado na última aula. E isso pode gerar algum certo processo ali de toda hora que você mexer no arquivo, compilar de novo para ver se saber o resultado. Às vezes é meio complexo. Então a gente usa a IDE para fazer isso, né? Além de estar sempre gerando lixo, né, em determinados lugares. Trabalhar com a ferramenta do IntelliJ vai nos possibilitar fazer isso de maneira automática. A gente não vai chamar o compilador todo momento e nem o executor de código, né, o Java da Virtual Machine toda hora. A gente usa a ferramenta muito melhor para a gente trabalhar, tá? Então vamos aqui criar um projeto para a gente armazenar esse código em um lugar, né? E eu vou colocar aqui teste. Vou colocar aqui aula Java básico. Vou criar aqui na minha localização. Pode ser nessa pasta ID projetos, essa pasta ID projetos no Windows, no Windows, se não me engano, no Linux também. Quando você coloca esse símbolo de til, tá? Significa que você está referenciando a pasta de usuários suas, tá? Por exemplo, a minha pasta de usuários fica aqui, ó, users Robson. Então, toda vez que eu dou um til, né, significa que ele está dentro dessa pasta. Users, a pasta de users do meu usuário, né? No meu caso, Robson, users aqui. Então, ele vai criar exatamente uma pasta chamada Idea Projects com essa pasta aula Java básico. No mais, a gente vai colocar aqui o Java, o JDK que a gente está utilizando, que a gente baixou, tá? E para fazer isso, a gente vem. Aqui deve ter alguma opção para a gente apontar para a JDK correta. Primeiramente, vamos deixar assim, tá? E deixar ele gerar o projeto para a gente. Perceba que dentro de sua pasta de usuário, lá no Windows, vai ter Idea Projects, aula Java básica. Ok? Então, o que acontece? Ele criou aqui isso aqui para a gente não tem interesse de fazer esse código, tá? Inicialmente ele cria essa classe, e a gente não tem interesse de dar sequência nisso. Ok? Vamos configurar aqui o IntelliJ, tá? Para ele usar a nossa JDK. Deixa eu voltar aqui para vocês pegarem. Clique em File, Project Structure, vem aqui, ó, tira o JDK 14, que é o meu, e aponte o JDK que vocês configuraram na última aula. No meu caso, está em D2 pontos, ambiente, papapá. Ok? Então, vai usar o JDK 11 que a gente baixou. Configurou o JDK 11, agora está pronto para a gente fazer os apontamentos e os ajustes que a gente precisa, tá? Bom, explicando um pouco sobre a ferramenta do IntelliJ aqui, tá? Coisas que vocês precisam saber assim para ao longo do trabalho de vocês. Quando criou aqui a pasta aula Java básico, né, ele criou uma pastinha chamada src, uma gitignore, uma aula.iml e um arquivo .idea. Tudo que é arquivo .idea e afinal .iml são extensões do IntelliJ, tá? Então não é do seu projeto. Mas não deletem isso do seu projeto, porque essas ferramentas, esses arquivos são usados do IntelliJ. Então não deletem, é bom, necessário deixar. Mas se vocês estiverem usando o Git, também não subam esses arquivos, porque esses arquivos são da sua máquina, do IntelliJ da sua máquina,
É as pré-definições do IntelliJ dessa máquina. Então não tem nenhum sentido de isso estar dentro do projeto que você vai levar para o cliente. Eu digo isso porque eu constantemente vejo isso e no meu trabalho e nos lugares que eu trabalhei, as pessoas comitando o arquivo .yaml e .idea. Se vocês forem ver esse arquivo .gitignore, que é do Git, que você não comita, né? Você pode ver que existe a extensão inclusive não tem. Deveria ter a extensão aqui do IntelliJ, tá? Ele ignorou todas as extensões, menos as extensões do IntelliJ. Então, as extensões .iml e arquivos .idea são ignoradas. Acho que tem a opção de você vir cá e ignorar, se eu tiver com o vídeo habilitado. Como eu não tenho, e não é nosso fator do curso dessa vez, trabalhar com Git, vamos só trabalhar com Java. Então, criou a pasta do projeto, tá? Ele vai criar esse SRC, isso aqui não é obrigatório a gente trabalhar, então a gente vai só entender aqui a nossa aula de operadores matemáticos e tipagem de, de atributos, tá? Vou dar uma pausa. Voltando aqui, relembrando um conceito de lógica de programação, que a gente tem tipagem de variáveis. Vou passar aqui algo muito similar com essa aula de lógica de programação para o Java, tá? E a mesma coisa assim de tipagem de objeto, que é o numérico, que é string, que é um array, que é uma variável booleana, né? Uma variável lógica, é muito parecido com o nosso conceito aqui do Java, tá? A gente tem variáveis que são tipadas, né? Por exemplo, a gente tem char, tem int, tem long, tem float, tem double. A gente chama essas de variáveis primárias, né? Variáveis que não são objetos, e temos variáveis que são objetos. Em termos gerais, a gente vai sempre usar, vamos aqui escrever, string para texto, ok? E a gente pode usar para números, int para números, né? Inteiros que não ultrapassem x casas. Eu não sei o que é o x, porque eu teria que jogar na internet para saber o tamanho, mas eu acho que aqui tem o tamanho de um int, tá? Ah, então tá aqui, ó. O int, ele tem 32 bits. Então ele tem um valor entre menos 2.000, 2 milhões, ou não sei o que é esse número esse, até esse número. Então se você tentar acordar um número acima disso, o int não é legal para você. Se você tentar guardar um número numa variável int para essa, ok, ok, tá bom? Então, a gente usa o int para guardar números. Inicialmente a gente vai se atentar a isso, tá? Int para guardar números, string para guardar textos, char para guardar caractere, não caracteres, porque é um caractere só que o char guarda. String, qual que é a diferença de string para o char? Porque o string guarda conjuntos de caractere. Então ele monta tudo em um array, por exemplo, pessoa. Ó, por exemplo, o nome de uma pessoa, por exemplo, Pedro. Ele vai quebrar essa palavra toda em pequenos conjuntos de char. Então, em suma, um char, né, é apenas uma letra, a termos ignorantes, né? E uma string é um conjunto de char que forma uma palavra, ok? Então, string é esse conceito. E o string já é dentro do conceito de orientação a objeto que a gente vai abordar no curso mais à frente. Então, o int guarda números, ok?
Depois tem double, que guarda números com casas decimais, ou seja, por exemplo, um preço, 1,50 ou 2,5, e aí vai. Só que ele também tem um tamanho. Você pode, na dúvida, você vem aqui e coloca qual é o tamanho de um double. E vai falar para você o tamanho de um double. Double é até um número considerável e ele guarda, né, casas decimais também. Depois do double, nós temos variáveis do tipo float, que guardam números com casas decimais, mas mais apropriados a frações. Float e double são tipos de variáveis usadas para determinação de preços. O double é até mais utilizado para preços, e o float não deixa de ser usado. Porém, é uma questão de uso e uma questão de matemática para você definir qual que é o número que você vai trabalhar. Para muitos casos, o float tem melhor percepção, e para muitos outros casos, por exemplo, para pagamentos, é usado mais o double, tá? Mas se você tiver dúvida, você pode olhar nessa tabelinha aqui, como eu demonstrei, né? Você pode ver que o float tem mais casas, tem mais probabilidades matemáticas de guardar um que o double não tem. O double vai, na verdade, o float tem menos possibilidades, né? O float tem até 32 bits de espaço e o double tem até 64 bits de espaço. Então, quando você usa um double para trabalhar com números muito grandes, né? Por exemplo, frações matemáticas que correspondem a um valor de um Bitcoin, um Satoshi, seria mais indicado que se você usasse um double do que um float. Porém, tudo isso em linguagem de programação custa memória de execução. Para isso, você tem que dimensionar o tamanho correto do seu software para que ele consuma o tamanho correto de memória. Toda vez que eu uso uma variável char, string, int, double, float, eu aloco um espaço de memória na minha JVM que fica responsável em desalocar esse espaço de memória a determinado momento que aquela variável é parada de ser usada. Para isso, a gente tem um cara conhecido da nossa JVM para desalocar espaço de memórias chamado Garbage Collector. O Garbage Collector não é executado pela ação do desenvolvedor, e sim pela uma ação interna de gerência da JVM dos recursos que estão sendo utilizados no momento. Se você está lá, instanciou uma variável, usou a variável, alocou espaço de memória e o software terminou a execução, aquela variável fica na JVM. E em determinado momento, o garbage collector passa e destrói a variável, coleta o lixo e leva embora. Então, quem é responsável pela diminuição do uso de memória do Java é o garbage collector. E ele não, e nós programadores não temos até nesse momento a habilidade de controlar o fluxo de execução dessa limpeza, dessa coleta de memórias. Então, para isso, a gente tem o quê? Saber programar softwares que consumam e sejam performáticos. Para isso, essa aula de tipos de variáveis é a mais indicada. Então, nós temos aí o char para coletar uma caractere, string para uma coleção de caracteres, um int para guardar números inteiros que vão de uma escala de valor até outra escala de valor, o double e o float para pegar números à sua maneira de um tamanho específico, que são fracionados. Depois a gente tem o boolean para guardar se é verdadeiro ou falso. Famosa variável lógica. Variável lógica guarda true ou false. True ou false são condições que vocês
entenderam melhor no curso de lógica de programação. Então, por exemplo, vai chover amanhã. É true, essa variável, se não chover, é false, ok? Então, essa condição, né, da tabela verdade que a gente tem é uma maneira para a gente guardar no nosso software se é true ou false, se é 0 ou 1, né? Se é, na verdade, true é 1 e 0 false. A gente guarda no menor recurso que tem, que é o boolean. Se eu não me engano, o menor recurso que tem é o boolean. Vamos ver aqui o boolean, qual o tamanho dele? 1 bit, certo? Então, o true e false correspondente deve ser 1 e 0, né? É esse bit de memória que a gente usa ao instanciar o boolean. E interessante que o boolean ele já nasce com o conteúdo da variável dele como false, certo? Então, se você criar uma variável boolean e mandar ela imprimir na tela, ela vai imprimir inicialmente como false. E isso é interessante a gente pensar em programação defensiva para a gente não cometer erros na execução do nosso software. Depois a gente tem esse símbolo, que significa coleção. Coleção, a gente trabalha com uma coleção desses tipos aqui, tá? Lembrando que a string aqui é o único tipo de variável que não se encontra nos tipos primários, tá? Ela se encontra nos tipos de objeto. Então, o array aqui, esse colchetes, significa que é uma coleção. E pode ser uma coleção de char, uma coleção de int, uma coleção de double e etc. Significa que pode ser itens, uma lista de qualquer uma dessas variáveis. Faltou só uma aqui, depois do int tem o long. O long e o int. Se o int guarda até 2 milhões de alguma coisa, o long guarda mais. Tá? Então, toda essa dinâmica de entendimento de variáveis nos ajudam a codificar com mais performance. Certo? Então, vamos aqui agora iniciar operadores matemáticos e botar para executar e entender esses conceitos agora. Então, voltando aqui às tipagens, né? A gente tem aí as tipagens primárias, as tipagens que vêm do contexto Java, né? Contexto Java é esse, que é o contexto que a gente não tem a parte objeto, né? Que são contextos de tipagem de variáveis que são comuns para outras linguagens, como por exemplo para C++, acredito eu que .NET, né, C Sharp, essas variáveis aqui são meio que globais, né? São variáveis que a gente entende que por convenção todo mundo deve utilizar em certa medida os mesmos nomes, tá? Mas a gente sempre tem que entender que para cada tipo de variável, um tipo de dado, tá? Para o tipo char, você vai guardar um caractere, como eu disse antes. Int guarda números. Long guarda números que tem maior cadeia que int. Double guarda números que tem uma cadeia grande de números que têm casas decimais. E float também guarda números, só que cadeia menores que em casas decimais que double. Boolean é a menor cadeia que tem, que é 1 bit, guarda apenas um na posição 0 e 1, né? Guarda apenas o true ou false, então é 1 bit só de memória. E aí temos as cadeias de primárias ainda, falando dela, que é o array, que é o colchetes, que guarda uma coleção de qualquer coisa. Pode ser uma coleção de char, de int, de double, e de aí vai, certo? Depois disso, a gente tem aqui objetos, que a gente vai fazer em uma aula posterior. Nesta aula, a gente vai fazer apenas um entendimento de cadeias de objeto. Então, vamos criar uma classe que a gente vai testar cadeia de variáveis. Certo? Uma coisa
muito interessante, tá? Que é importante todos saberem que quando você cria uma classe, né, e você quer executar essa classe, né, de maneira direta, né, de maneira estática, somente aquela classe, você tem que fazer as palavrinhas mágicas que no IntelliJ já existe, que é o PSVN, que é Public Static Void Main. Significa que no Public Static Void Main, que tudo que tiver dentro do Public Static Void Main será executado, tá? Ah, mas vai ter uma coisa, se eu declarar aqui, por exemplo, um int i igual a zero. Eu consigo executar essa classe? Não, porque essa classe não tem o public static void main args, que é o ponto de entrada que o Java vai ler. Ele precisa do main que seja estático e tem argumentos para passar para dentro do software que você vai executá-lo, tá? Então, para isso, a gente precisa de um public static void main args para que isso seja executado. Para saber se está funcionando, vamos imprimir aqui um sysoutprintln, vou imprimir uma linha e digitar oi, ou teste. No IntelliJ, você tem a opção de rodar essa classe aqui. E por incrível que pareça, não sei por que não está habilitando aqui, ó, tá? Mas você pode vir cá. Pessoal, perdão aqui que faltou um entendimento aqui. Eu deletei a pasta SIC para esse contexto aqui do IntelliJ. Eu preciso dela, tá? Então, ao deletar essa pasta, podem voltar com essa pasta SIC, porque faz parte da arquitetura que o IntelliJ monta aqui para você executar o código Java. Então, vocês vão ver aqui, quando ela estiver aqui dentro do teste, habilitou aqui esse verdezinho. Então, vamos executar essa classe aqui. Executou, saiu teste aqui, tá? Importante que existe uma pasta de alt aqui, ó, que executou aquele arquivo .class que gerou, tá? Se você for vir aqui abrir no Windows esse arquivo, tá? Ele vai ter aqui .class. Tá? O IntelliJ automaticamente está executando esse arquivo aqui, porque dentro da arquitetura aqui do software a gente não vale muito a pena entrar como é que ele compilou e colocou esse arquivo aqui. Tá? O importante é que ele executou esse código fonte aqui. Partindo desse pressuposto, a gente vai fazer nossos testes aqui. Tá? Então, primeira coisa, vamos declarar uma variável int, número, que é 1. Int número 2. Tá? E eu quero saber o resultado dessa soma, né? Então, para iniciar, eu posso só imprimir o resultado ou então guardar em outra variável que é int resultado soma. E aí eu posso usar da seguinte forma: 1 mais 2, certo? Ou eu, inteligentemente, somar a variável número 1 mais a variável número 2. Eu terei o resultado dessa soma na variável resultado soma, onde eu posso imprimi-la, colocando o resultado da soma da variável 1 mais variável 2 é o resultado concatenado. O que é concatenação? Isso aqui é um texto, uma string. Eu quero juntar a esse texto mais alguma coisa. O mais aqui, ele não tem funcionalidade de somar valores matemáticos, e sim juntar alguma coisa a essa string. Então, o resultado da minha soma eu quero concatená-lo. Aí eu posso vir cá, clicar no playzinho e rodar. Ele vai imprimir esse resultado para mim. O resultado da soma 1 com a variável 2 é 3. De maneira que se eu vir cá e alterar para 50 com 50, vai dar 100, certo? Isso é um operador matemático de soma, mas eu posso fazer um operador matemático agora diferente de resultado da multiplicação ou subtração, né? Fazer na ordem certa. Então, subtração. Eu vou colocar 25 aqui. Beleza.
Então, primeiro aqui eu já somei o resultado da soma, agora vai ser o resultado da divisão. Resultado da divisão da variável 1 com a variável 2 é resultado da subtração. Multiplicação, não sei da onde. Então, executamos aqui o software, ele vai dar, que é menos 25, né? Importante fazer na ordem correta, né? Eu tenho que tirar da onde tem, não da onde não tem. Então, no caso aqui, número 2 com número 1. Ou eu posso simplesmente inverter a ordem aqui matemática. 50, eu tiro 25. É mais correto dizer. Então, a soma de 50 com 25 deu 75 e a divisão, a subtração de 50 para 25 sobra 25, certo? Isso é o operador negativo. E aqui não tem nenhum problema. Vamos agora para o segundo operador, que é da multiplicação. Multiplicação é o asterisco. Eu vou repetir a cadeia de string aqui embaixo e vou colocar. Agora, tirando subtração, será multiplicação. O resultado da multiplicação da variável 1 com a variável 2 é o que eu guardei nisso aqui. Executamos e temos o valor aí, 1.250, tá? Que eu estou multiplicando 50 vezes 25. Para finalizar, faremos o da divisão. Também tem o de resto, para nós matemática aqui. Nesse momento não vale a pena abordar o de resto. Talvez uma vez para frente a gente pode fazer um de resto, de módulo, que tem também. Então, o resultado da multiplicação, nesse caso não vai ser multiplicação, vai ser divisão. Divisão, certo? Divisão. Da variável 1 com a variável 2, executamos, é 2, certo? 50 dividido por 25, 2. Então, nós temos aqui o resultado da soma, resultado da subtração, resultado da multiplicação, resultado da divisão. O plus dessa aula vai ser agora uma outra coisinha que vocês vão usar neste curso, na vida como programador, o tempo inteiro, que é debugar. Como é que eu debugo usando o IntelliJ? Simples, marca um breakpoint. O que é um breakpoint? Ponto de parada. Só você selecionar a linha que você quer selecionar. Veja que tem uma bolinha vermelha habilitada aqui. Significa que quando esse código ser executado, ele tem um breakpoint, ele tem um ponto de parada. Ao executar essa linha, marcar debug, na hora que ele executar, tá vendo que ficou azul? Significa que o código tem um ponto de parada. Então eu posso caminhar no código, certo? Aqui embaixo vai habilitar algumas coisinhas. A thread que está rodando, e depois eu posso explicar sobre threads. E aqui o que tem de variáveis declaradas. Ele só pegou o args, vazio, certo? Como aqui, ó. Opa, número 50. Então, ele declarou e colocou um valor. Opa, número 2, 25. Opa, resultado da soma. E criou, já tem um resultado aqui, só não imprimiu na tela. E a gente vai caminhando com a tecla F8 do teclado e tendo os resultados de cada um das operações matemáticas, né, sendo executadas. E eu posso, tá, executar um cara chamado evaluate. Deixa eu ver se ele não está aparecendo de cara para mim, que chama evaluate. O que é o evaluate? É você chamar em estado de memória o, a aplicação, a JVM, a sua escolha ali. Então, em estado de execução, eu posso inclusive acessar o número 2 e colocar mais um, deu 26. Eu posso, inclusive, fazer somas matemáticas aqui e ele pode me dar o resultado. Eu posso, inclusive, fazer alguns ajustes na string. Por exemplo, teste 1 mais 1 é igual. Aí. Eu posso fazer combinações, posso fazer as coisas que vão me auxiliar, talvez numa possível resolução de problemas,
ou investigar certos elementos que estão rodando ali. Isso o Evaluate do IntelliJ aqui que pode nos ajudar. Tem outras ferramentas que nos ajudam também, que eu posso mencionar depois, por exemplo, de capturar exceções caso eu queira seja uma condição específica, navegar entre as threads, ver o stack completo da pilha do que está acontecendo, que, ao meu ver, que nesse momento aqui já está bom. Para o dia de hoje é um curso que é básico, então a gente vai progredindo ao longo do curso. Esse momento agora, né, foi para entender a declaração de variáveis, tipagens de variáveis, certo? E para cada coisa ao seu devido lugar. Próxima aula a gente vai mais aprofundar nisso e trazer mais conteúdo relacionado à tipagem e programação básica inicial de Java. Te vejo lá.